Bom dia! Estou aqui para o nosso devocional. Hoje eu quero ler com você Segundo a Reis, no capítulo 19. Eu quero ler a partir do versículo 32, diz assim: Sendo assim, eis o que diz ainda o Senhor acerca do rei da Síria. Ele não entrará nesta cidade de modo algum, nem lançará flecha de nenhuma espécie contra o seu povo. Não enfrentará esta cidade com escudo, tampouco construirá rampas de ataque ao redor dela. Ele retornará aos seus pelo mesmo caminho por onde veio, mas não entrará jamais nesta cidade. Este é o oráculo de Yahvé, assim diz o Senhor, porque eu protegerei esta cidade e a salvarei por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Assim, naquela mesma noite, o anjo de Yahvé partiu e matou 185.000 guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou ao raiar do dia seguinte, lá jaziam sobre a terra todos os cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, fugiu apavorado, retornando a Nínive, onde permaneceu. Quando ele estava adorando e cultuando ao seu deus Ninsroque, em seu próprio templo, seus filhos, Adramaleque e Sarezer, o assassinaram ao fio de espada e fugiram para a terra de Arará. Então seu filho Esar-Adom passou a reinar em seu lugar. Então, o que aconteceu aqui? Eu vou resumir, mas você pode ler a partir do versículo do capítulo 18 ali, ou até o anterior, você vai ver, se não me falha a memória, é o 18, tá? Vocês vão ver que este rei aqui da Síria, Senaqueribe, ele escreveu cartas de afronta para o rei Ezequias, afrontando o Deus de Israel. E se você ler ali, eu resumi porque é muita coisa para ler aqui, né? Então, o que aconteceu? Quando ele mandou as cartas, ele desaforou a Deus literalmente, né? Aqui no versículo 22 diz assim, ó: a quem insultaste, blasfemaste? Contra quem elevaste arrogantemente a voz e olhaste com desdém? Contra o Santo de Israel. Então, ele mandou mensageiros, ele desaforou ao Senhor, ele dizia assim nas suas cartas, você pode ler ali, que o Deus dele ia livrar eles coisa nenhuma, se nem os outros deuses dos outros povos haviam livrado, né? Então, ele foi desaforando. Mas Ezequias, se você ler aqui, né, nos capítulos anteriores aqui, eu vou ler aqui para vocês. Ezequias clama a Yahvé, a Deus, né? Aqui no versículo 14, olha o que Ezequias fez mediante a esta situação. E aqui o que eu li foi a resposta de Deus para a oração de Ezequias diante da afronta que ele recebeu. Tendo Ezequias ouvido o anúncio dos mensageiros e recebido a carta de suas mãos, leu-a imediatamente, subiu ao templo, à casa de Yahvé, onde estendeu-se diante da presença do Senhor. Em seguida, declarou perante Yahvé o Senhor a seguinte oração: ó Yahvé, eterno Deus de Israel, que estás assentado em teu trono, muito acima dos querubins, tu mesmo, só tu és Deus e Senhor sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Inclina, portanto, os teus ouvidos, ó Senhor, ouve e observa atentamente as palavras que Senaqueribe tornou públicas a fim de afrontar o Deus vivo. Ó Senhor, é verdade que os reis da Síria têm devastado as nações e as suas terras e lançado seus deuses no fogo,
porquanto eles não eram de fato deuses, mas apenas obras das paixões e das mãos dos homens, que os modelaram em madeira e pedra, e por isso mesmo foram destruídos. Mas agora, Yahvé, nosso Deus, livra-nos de sua mão, te suplico, e que todos os reinos da terra saibam que só tu és Deus, Yahvé. Então, olha o que nós devemos fazer, gente. No dia mau, na má notícia, diante da afronta do diabo, porque aqui, gente, Senaqueribe, ele representa Satanás. Ele afrontou o rei Ezequias, né? Que era o Deus ali do povo do Senhor, perdão, o rei que estava ali, né, cuidando do povo do Senhor. E se você ler ali mais para frente, você vai ver que o rei Ezequias, ele teve ali um bom reinado. Sempre que você ler o livro de Reis, o livro de Crônicas, né, você vai ver ali que sempre vai dizer, e o rei tal reinou tantos anos e fez o que era reto aos olhos do Senhor. E o rei tal reinou tantos anos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. E uns fez o que era reto. Então, aquele que fez o que era reto, como Ezequias, ele reinou por muitos anos. Porque enquanto eles estavam buscando a Deus e levando o povo a buscar ao Senhor, eles tinham paz, eles eram abençoados, eles venciam as batalhas. E Ezequias aqui, ele se levantou a buscar a Deus. Ele tirou toda essa idolatria e começou a buscar a Deus. O reino foi abençoado. Perdão. E aqui, Senaqueribe começou a afrontar, como quem diz, eu vou aí, o teu Deus não é nada, eu vou destruir com vocês. E olha a resposta da oração dele. Ele foi lá e colocou aquela carta diante de Deus. E é isso que você tem que fazer. Ele leu a carta para o Senhor, colocou ali no templo. Quando ele recebeu aquela má notícia, ele foi para onde? Para a casa de Deus, para o templo. Para onde você tem ido? Quando se levanta a situação ruim, o dia mau, a dificuldade, o problema, a afronta. Ah, eu não vou mais na igreja. Nossa, tem problema demais. Porque olha, tem pessoas que agem assim. Ah, mas eu tô indo na igreja, o negócio não melhora, porque cada vez tá piorando, porque tem pessoas que reagem assim, porque eu já vi e ouvi a murmuração. Agora, se você fizer como Ezequias, que foi lá no templo, que colocou diante do Senhor o problema, as coisas mudam de figura. Deus usou aqui o profeta Isaías para dar a resposta para ele. E quando você está enfrentando uma situação, mais você tem que buscar Deus, gente. Vá nos cultos, vá ouvir a palavra, vá na tua célula, vá num estudo, vá buscar a Deus mais ainda. Vá se consagrar, vá em oração, faça como Ezequias, coloque aos pés da cruz aquilo que está te afrontando. Aquele demônio que se levantou ali para roubar a tua paz, para agir no teu casamento, para agir na tua família. E peça para o Senhor, Senhor, que porta que eu abri? Que legalidade que eu dei? Se eu não fiz nada de errado, Pai, o Senhor está vendo. Me mostra. Se eu dei lugar ao diabo, se eu deixei alguma brecha, que o Senhor me mostre, para que eu me corrija, para que eu me arrependa e para que esse mal desapareça daqui no nome de Jesus. Mas nós precisamos orar e colocar, gente, a afronta aos pés da cruz, o problema diante do Senhor, porque é só Ele que pode reverter a situação. Olha quanto um anjo, gente, o anjo do Senhor, tá? Deus não precisou de uma legião de anjos. Deus mandou um anjo, gente, a palavra diz aqui, ó. Assim, naquela mesma noite, o anjo de Yahvé partiu e matou 185.000 guerreiros que se encontravam no acampamento dos assírios. E Deus havia dito, se você ler anteriormente,
que ele iria ser morto ao fio de espada, ele iria fugir, ele ia voltar pelo mesmo caminho que ele veio. E é assim, gente, o demônio que se levantou para te afrontar, ele vai sair, vai voltar pelo caminho que ele veio, e você tem que dar uma ordem, e vá lá para o abismo e não volte mais aqui, em nome de Jesus. Fique lá, que lá é o teu lugar. Então, para você ver que quando você coloca a afronta diante de Deus, quando você permanece, quando você resiste ao diabo, ele foge de você. Quando você coloca a tua fé em ação, quando você coloca as coisas diante de Deus. Agora, tentando resolver na força do braço, você não vai em lugar nenhum, porque a palavra diz: maldito é o homem que confia no homem, mas bendito é aquele que confia no Senhor e na força do seu poder. Aquele que confia no homem na força do seu braço. Agora nós confiamos no Senhor e na força do poder de Deus. Então, foi o que Ezequias fez. Ezequias foi lá no templo, colocou a carta diante de Deus e orou. Adorou ao Senhor e Deus deu a resposta. E é isso que Deus faz. Deus nos dá a resposta. Deus nos dá uma palavra, gente, para a gente orar como base diante daquela afronta que a gente está recebendo, né? Então, quantas vezes, sempre Deus me dá a palavra. Eu lembro que um dia nós estávamos passando por uma situação muito difícil e Deus me deu aquela palavra do vale de ossos secos. E eu orei naquela palavra. Fui orando. E Deus foi abençoando, Deus foi trabalhando. Deus dá a palavra para a gente orar naquela situação ali. Deus sabe o que nós precisamos. Então, Ele dá o alimento que nós necessitamos. O Senhor dá a palavra para que a gente ore naquela palavra. E a palavra de Deus, gente, ela diz o quê? Que toda arma forjada contra nós, ela não vai prosperar. Mas a palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia. Mas ela prospera para aquilo que Deus enviou, que é para te abençoar. Mas você precisa ter os ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. Porque o diabo vai tentar te confundir. Satanás vai tentar colocar pessoas para te desanimar. Pessoas para te dizer, não, deixa isso para lá, esquece. O diabo vai usar pessoas para te afrontar, para te colocar dúvida e para te tirar da presença de Deus, porque ele quer que você perca a bênção. Ele não quer que você permaneça. Ele quer que você recue, porque o que diz a palavra? Todavia o meu justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então Satanás, ele vai fazer de tudo para você recuar, para você retroceder. Por quê? O Senhor não vai ter prazer em você. Quando a tua fé esmorecer, quando você começar a murmurar, quando você começar a blasfemar, aí Satanás atingiu o objetivo dele. Então você precisa fazer como esse rei aqui. Colocar a afronta, colocar a carta, colocar a situação, colocar o diagnóstico, colocar o problema que se levantou no teu casamento, no teu trabalho, na tua empresa, nas tuas finanças, diante daquele que pode fazer alguma coisa por você. Não adianta você chorar as pitangas para os outros, a não ser que sejam pessoas de oração que vão te dar suporte, que vão te abençoar, que vão dizer, não, peraí, nós estamos aqui para lutar junto. Nós vamos orar contigo. Aí sim. Mas não adianta nada você ir contar as coisas para pessoas que não vão ter esse proceder com você. Eles vão te dar conselhos tortos. Eles vão fazer você, perder o ânimo ainda que o resto do ânimo que você tem. E nós precisamos buscar a Deus, gente. A palavra diz, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia e sabe os que confiam nele. Deus sabe quem confia nele verdadeiramente e quem não confia. Esse rei aqui, pelo proceder dele, Deus viu que ele confiava no Senhor. Agora, quando nós começamos a confiar
em terceiros, aí danou-se. Eu não posso confiar na força do braço. Eu tenho que confiar no poder de Deus, que pode me livrar, que pode me abençoar, que tem poder para salvar a minha vida, para transformar a minha vida através da sua palavra, através do sacrifício de Jesus lá naquela cruz. Então nós precisamos, gente, aprender a ser dependentes de Deus totalmente. Aí Deus foi lá e deu a vitória, mandou o anjo. Quando eu imagino a cara daqueles soldados, quando eles acordaram de manhã e pensaram, nossa, nós vamos ter que lutar. E olharam todos aqueles cadáveres. Gente, 185 mil guerreiros, 185 mil homens, gente, era um mar de pessoas mortas. Eles viram todos aqueles cadáveres, eles não precisaram lutar, porque Deus disse, ele não vai lançar nenhuma flecha, ele não vai lançar nenhuma espécie contra o seu povo, não enfrentará essa cidade com escudo, tampouco construirá rampas de ataque ao redor dela. Então Deus não deixa, gente, Satanás colocar as rampinhas dele ao redor da gente, não. Porque se o Senhor não guardar, em vão vigia a sentinela. Quem guarda é o Senhor. É o Santo de Israel que tem que guardar a tua casa, que tem que guardar a tua vida, o teu pensamento. Então tudo depende das palavras que nós falamos. Nós precisamos, gente, mudar o nosso palavreado. A boca vai falar sempre do que, o coração tá cheio. Aquele homem estava angustiado, mas ele foi lá, colocou diante de Deus, orou, foi sincero, ele exaltou a Deus e colocou, Senhor, tá aqui. E olha a resposta de Deus para ele, gente. Já pensou? Eles olharam, pegaram todos os despojos daquele povo, eles pegavam armas, eles pegavam roupas, eles pegavam tudo. Você já pensou? O rei voltou. Então aquele demônio que se levantou ali teve que voltar pelo mesmo caminho que ele veio. E é isso que Deus faz. Quando nós confiamos, cremos e dependemos dele. Então que você fique com esta palavra. Que você faça uma reflexão. Eu não sei qual é o teu problema, não sei qual é a luta que você enfrenta, ou que você está enfrentando, ou que você vai enfrentar. Mas o Senhor, ele está te dando a palavra. Ele está te dando a direção. Confia em mim, tem ânimo, coloca diante de mim, porque ele vai mandar o anjo dele na tua frente e vai exterminar com aquele inimigo que se levantou. Mas você precisa crer, você precisa confiar e saber esperar o mover e o agir do Senhor. Então eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas vidas que ouvem esta palavra, que eles sejam abençoados, edificados, que eles tenham a sua fé renovada, fortalecida, que o Senhor devolva o ânimo para esta pessoa, Pai, que está cansada, diante das lutas, diante das afrontas, das adversidades que têm se levantado, Pai, para roubar a paz, para roubar a alegria dela, para tirar o ânimo, as forças dela, Pai. Mas que o Senhor venha levantar esta pessoa que está caída, venha colocar de pé aquele que está prostrado, Pai. Que o Senhor renove o ânimo, que o Senhor dê força para essas pessoas, Pai. Fazerem como Ezequias, a orar, a colocar diante do trono da graça, Pai, a buscar a tua face, a buscar a tua presença e esperar no Senhor o socorro. O salmista disse: esperei com paciência no Senhor e ele se inclinou para mim. Me tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, tirou os meus pés da lama, colocou os meus pés sobre a rocha e firmou os meus passos. Levantarei os meus olhos para o alto, de onde vem meu socorro vem do Senhor, Pai. Que esta pessoa aprenda a esperar em Ti e saber que o socorro vem do Senhor. Não do homem, mas vem do Senhor e de mais ninguém. Que o Senhor te abençoe
grandiosamente, poderosamente. Guarda esta palavra, leia esses capítulos anteriores que eu falei e você vai ver o mover de Deus e o agir do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, no nome de Jesus.